Você já estava na hora H, no clima, sabe? Aquela coisa gostosa, o beijo estava bom, mas você não entendia. O seu amigo não respondia lá embaixo. Silêncio total. Infelizmente, esse é o tipo de situação que nós não tivemos educação sexual para estar preparados para essa situação. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é, não é só você que passou por isso. Eu já passei por isso, vários amigos já passaram por isso, pessoas que já passaram pelo meu atendimento. É normal. Isso vai acontecer com você em alguma vez na sua vida. Vamos direto ao ponto? Se você está assistindo esse vídeo é porque você provavelmente já passou por uma situação de brochar, ou conhece alguém, ou está desconfiando que pode ter algum problema em relação a isso. Então fica aqui nesse vídeo que você vai entender. Primeira coisa, isso é mais comum do que você imagina. Fica aqui nesse vídeo que você vai ver outros fatores para eu te explicar por que a disfunção erétil, na maioria das vezes, não é uma questão física. Ela é muito mais uma questão emocional e psicológica. De cara, eu preciso disso que você entenda uma coisa. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o homem só é considerado com a disfunção erétil se a cada 4 vezes que ele transar, 3 vezes ele tiver problema de ereção. E ainda assim, isso tem que ser durante 6 meses seguidos. Ou seja, aquela pessoa que brochou uma vez, 2, 3, provavelmente ele estava nervoso, ele estava num dia ruim, ele estava sob vários aspectos. Ele não tem uma disfunção erétil. Então tenha paciência, que provavelmente você está nesses casos. Ah, Thiago, mas já tem mais de um ano que eu estou tendo problema. Então aí sim é algo que a gente tem que se procurar ajuda profissional. O problema é que muitas vezes isso acontece uma vez, 2, e aí a gente entra em uma coisa que a gente chama que é o ciclo do medo, o ciclo da falha. O que é esse ciclo da falha? É quando acontece uma situação problemática, você fica com medo, e aí você passa a evitar uma situação parecida com essa, com medo de que aconteça de novo. Quando existe esse ciclo do medo, esse ciclo da falha, é uma coisa que nós devemos nos preocupar e tratar com ajuda profissional. Agora que você entendeu que é normal uma vez ou outra isso acontecer, um dos motivos principais que faz o homem ter um problema de ereção é a ansiedade de desempenho, ou ansiedade sexual. Basicamente, é quando você entra já na situação sexual com uma série de pensamentos negativos sobre o que vai vir. Por exemplo, ai, será que eu vou durar? E se ela não estiver gostando do meu sexo? Caramelo. Voltando, você está aqui naqueles pensamentos antes mesmo do sexo acontecer. E se não durar? E se eu tiver problema de novo? Será que ela tá gostando? Ai meu Deus, sabe? A minha barriguinha, eu acho que eu comi demais, minha barriga tá muito grande. Ai, não sei, tô num dia difícil. Percebe como antes mesmo de começar, a ansiedade de desempenho ou ansiedade sexual já começa atrapalhando o seu prazer. Então é natural que nesses momentos você tenha uma maior dificuldade de manter a ereção. O principal fator para essa ansiedade de desempenho é o que a gente chama de hipervigilância. É quando você começa a pensar sobre os seus próprios pensamentos. Você começa a agir de acordo com vigiando as suas ações. Então, por exemplo, você começa a calcular perfeitamente, passo a passo, tudo o que você tem que fazer, tudo que desviar do que você está acostumado, você já começa a ficar nervoso. Ou seja, é quando há uma rigidez nos seus pensamentos, você fica vigilante em relação ao seu próprio corpo. E o que é que isso acontece? O nosso cérebro entende que nós estamos numa situação de ameaça. Então é natural que o seu coração acelere, os batimentos cardíacos fiquem mais rápidos, a sua respiração fique mais ofegante. E aí o que acontece é que o seu corpo desvia o sangue, que é para estar lá no seu amigo, para o resto do corpo. É o que a gente chama de modo de luta ou fuga. A sua mente acha que você está numa situação de ameaça, mesmo que o seu corpo perceba que não existe uma ameaça real, mas a sua cabeça ansiosa acha que aquela ameaça existe. Então, nesse momento, o sangue que era para estar lá embaixo é desviado para os ombros, para os braços, você fica tenso, pesado, nervoso e a ereção não acontece. Infelizmente, quando nós estamos nesse ciclo de falha, é muito comum com que venhamos uma sensação de culpa e vergonha. Essa culpa e essa vergonha viram um ciclo vicioso ali emocional.
onde ele alimenta o seu medo e o medo faz com que você evite a situação. E aí evitar a situação faz com que você fique com mais vergonha e com mais culpa. Quando você vai ver, você está preso, ó, numa bola de neve ali, onde uma coisa alimenta a outra. Ah, Thiago, mas isso já aconteceu. O que é que eu faço para diminuir essa sensação de culpa e vergonha? A primeira coisa que você tem que entender é assumir para si mesmo que aconteceu e que você não é menos homem por causa disso. Como que isso vai acontecer? Primeira coisa é, você tem que comunicar à pessoa que está com você. Olha, amor, eu sei que você queria muito, eu também queria muito, mas eu estou um pouco nervoso, eu estou cansado, o dia não está bom. Vamos deixar para outro momento? Você precisa comunicar à sua parceira ou à pessoa que está com você de que isso aconteceu. Quando você comunica, isso diminui a sua sensação de ansiedade. Você joga para fora essa sensação, você tira de dentro essa emoção. Quando você tira de dentro essa emoção, você vai perceber que muitas vezes a sua parceira não vai se importar tanto. Vocês têm várias outras coisas que vocês podem fazer. Você tem sexo oral, você tem masturbação, você tem toque no corpo, você pode tomar banho junto com a pessoa, você tem várias coisas que você pode fazer que não significa necessariamente que você precisa ter uma ereção. Então, quando você comunica isso de forma tranquila, a sua parceirinha, inclusive, vai, ó, pô, tudo bem, passamos por isso, acontece, e vamos brincar de outra forma. Existem várias coisas que a gente pode fazer, não necessariamente precisa ter uma ereção. Quando você comunica isso para a parceria, a tendência é diminuir a sua ansiedade. Essa sensação de culpa e vergonha é alimentada, infelizmente, por uma forma que nós somos educados, especialmente homens héteros cis, de que o pênis é a nossa principal ferramenta do sexo. Isso é o que a gente chama de falocentrismo, ou seja, uma sociedade, uma performance, uma ideia, uma cultura baseada na ideia do pênis. Essa sensação, infelizmente, é muito ruim. Por quê? Porque nós somos educados de que sexo só pode existir se tiver penetração. Se não tiver uma ereção, não há sexo. E o que é que isso acontece? Isso aumenta o nosso nervosismo, aumenta a nossa sensação de culpa e nervoso e preocupação, entrando mais uma vez naquele ciclo do medo. Nesse ponto existe um mito muito importante que a gente tem que parar e analisar. A ideia de que durante o sexo eu tenho que estar 100% do tempo com o pênis ereto. A real é que isso é, biologicamente, quase impossível. O natural é que quanto mais demorado for o momento do sexo, mais o nosso pênis oscile entre momentos de maior ereção e momentos de menor ereção. O natural do nosso corpo é que haja uma oscilação. No começo a gente tem uma tendência a ter uma ereção mais forte, mais rígida, mais capaz, mais potente. E com o passar do tempo, durante o tempo ali do sexo acontecendo, a tendência é nós termos uma ereção menor. Porque o nosso bombeamento de sangue ali, que é o responsável pelo aumento de tamanho, ele não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Exatamente por ele não conseguir se sustentar por muito tempo, que é natural que durante o sexo exista oscilação entre momentos de maior ereção e menor ereção. Então isso é um mito que nós homens precisamos entender. Nós não vamos funcionar 100% do tempo durante o sexo. É natural que haja oscilações. Em algum momento vai estar menos, outro momento vai estar mais. E é natural que isso aconteça. Na terapia cognitiva sexual, que é a abordagem profissional que eu trabalho, existem dois tipos de pensamentos que nós temos que analisar. Esses pensamentos refletem muitas vezes como vai estar o nosso estado emocional durante o ato sexual. São os pensamentos automáticos e os pensamentos intrusivos. Na maioria das vezes eles estão juntos. Os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça e você nem sabe explicar o porquê. Eles simplesmente vêm. É que nem aquela sensação de você ver uma pizza e aí você olha para a pizza e lhe dá vontade de comer, lhe dá fome. Mas foi um pensamento automático que veio na sua cabeça. Os pensamentos intrusivos são geralmente pensamentos automáticos carregados de uma emoção muito intensa. E essas emoções muito intensas, na maioria das vezes, são emoções que a gente considera como emoções negativas. Então, eu vejo a pizza e automaticamente eu já me sinto culpado por comer em excesso. Mas isso é real? Eu estou realmente comendo em excesso ou eu só estou com vontade de comer uma pizza? Então existe uma diferença entre esses pensamentos intrusivos,
quando ele não começa a fazer bem pra gente, é uma coisa que nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos ficar atento a esses pensamentos para não deixar com que esses pensamentos dominem o nosso corpo. Uma técnica da terapia cognitiva sexual é você anotar, escrever mesmo ali, os seus pensamentos quando você pensa em sexo. Toda vez que você pensa em o seu corpo estar num ato sexual, o que esse pensamento vem? E aí você vai e anota esse pensamento. Então, quando a gente está nesses momentos de dificuldade, a tendência é a gente pensar o quê? Coisas negativas. Eu não sou um homem suficiente, eu não sei dar prazer à minha companheira, ela vai me largar por outro homem, ela vai me abandonar. Então são vários pensamentos negativos, a ideia que a gente falou de pensamentos intrusivos, são vários pensamentos negativos associados a esse momento. E aí você anota no caderninho. Depois você vai pegar uma outra folha e a minha sugestão é: anote vários momentos da sua vida onde você se sentiu poderoso, você se sentiu um cara top ali na hora do sexo mesmo, assim. Você se sentiu massa, homem da zorra ali. E aí você anota as experiências, os momentos que você já passou. E aí depois você compara. Na maioria das vezes você vai ver que você teve muito mais experiências positivas do que negativas. Mas as experiências negativas pesam bastante no nosso emocional. E a gente tem uma tendência a ficar preso nas situações negativas. A segunda parte da técnica é: pegue um caderno de experiências boas todos os dias e leia ele aos pouquinhos. Releia. Toda vez que você lembrar de uma situação positiva na sua vida sexual, anote. Lembrei que naquele dia, ano tal, eu saí com fulana e o momento foi bom por causa disso, 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 disso. Com o passar dos dias, você vai perceber que na sua vida a tendência é você ter muito mais momentos positivos do que negativos. Isso faz com que você saia do estado do que você projetou, saia do momento ali ideal e você vá para um momento real. Você sai do passado, você sai do pensamento do futuro e vai para o presente. A sua mente tem que estar no presente. No presente você vai analisar racionalmente e aí você vai perceber que os momentos bons são muito mais. E aí quando você percebe isso, a tendência é o seu lado emocional começar a dar uma baixada na guarda. Você vai entender que sim, que o fato de eu ter tido um ou outro problema sexual não resume quem eu sou. Você precisa entender uma coisa: o nosso corpo não é uma máquina. A gente não pode passar um estilo de vida, um estilo do nosso dia totalmente disfuncional, totalmente preocupado, cheio de problema, boleto atrasado, você brigou com seu chefe, foi um dia cansativo, você foi treinar na academia e sentiu uma dor na lombar, você foi comer e deu uma dor de barriga, e aí você chega em casa e aí você abraça a patroa e quer transar. Percebe como a prévia do dia vai influenciar naquele momento. Não tem como você passar por todo esse estresse, toda essa dificuldade durante o dia e isso não afetar o seu momento lá com sua companheira. É natural que essas situações interfiram no ato. O nosso cérebro, ele não é uma chave onde a gente liga e desliga. Ele é influenciado pelas coisas que foram acontecendo e acumulando durante o dia. Então, uma estratégia que você pode utilizar é: você sabe que naquele dia você já está um dia com mais empolgação, com mais excitação. Então o que você já pode fazer? Já vai preparando o caminho antes. Manda aquela mensagem para sua companheira, mais picante. Já vai criando um clima antes mesmo de você chegar em casa. Quando você chegar em casa, não vai direto para a pessoa, não. Calma, come uma coisinha leve, toma um banho, bota uma música relaxante, bota uma roupa que te faça se sentir bonito. E aí depois você vai procurar a sua parceira. Isso vai fazer com que o seu corpo desassocie aquelas situações do dia a dia que geraram estresse emocional. Então, o chefe que ficou enchendo o seu saco, aquela conta que você esqueceu de pagar. Quando você vai fazendo esses momentos de relaxamento, você vai esquecendo isso, vai deixando para outro momento. E aí sim você vai lá e busca sexualmente a sua parceira.
você vai perceber que você vai estar muito mais relaxado, muito menos tenso, e aí é mais fácil com que você tenha uma performance sexual melhor. Nesse vídeo eu te dei várias ferramentas para você lidar com essas situações. E agora, para finalizar, o mais importante. Pedir ajuda não te torna menos homem. Não torna você uma pessoa fraca, não torna você uma pessoa indesejável. Pelo contrário, isso é um sinal de que você se preocupa com sua saúde, você se preocupa com seu bem-estar, você se preocupa com a sua vida. Então, eu recomendo, você está passando por essa situação, está mexendo com sua autoestima, procure um especialista. No meu caso, eu sou Thiago Oliveira, psicanalista e sexólogo, posso te ajudar. Thiago, e se eu tiver um problema físico, como que eu vou saber? Nessas situações, você procura um médico urologista. Então, nós temos o médico urologista e o sexólogo que vão trabalhar juntos, em parceria. Se você quiser entrar em contato comigo, aqui na descrição ou no primeiro comentário, tem todos os links com o meu WhatsApp, com o meu Instagram, para a gente poder conversar, trocar dúvidas, e aí você pode me contratar, tá bom? O meu atendimento é extremamente sigiloso, online, ninguém vai saber do que a gente conversou, é uma coisa só eu e você, tá bom? Então, se você já passou por isso, coloque aqui nos comentários para ajudar outros homens que também estão passando por uma situação. Como você resolveu essa situação? Você precisou pedir ajuda? Como foi a reação da sua companheira? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Eu leio todos os comentários e a gente vai responder e trabalhar juntos, tá bom? Deixa a curtida para o algoritmo saber que você é interessado nesse assunto. Assim, quando surgir novos vídeos meus, você vai receber uma notificação. Um abraço e muita felicidade na sua vida.